Beleza, então depois de 10 minutos de configuração, estamos ao vivo. Bem-vindo, Dani, bem-vindo, Gabriel. E hoje a gente vai falar, para quem está entrando aí, a gente vai falar um pouco de Python, a gente vai falar um pouco do curso, né, que a Juntos está patrocinando, e a gente vai conhecer um pouco também de como é a Juntos, como é a equipe, o pessoal que trabalha lá, como é que é a equipe, os processos, né? O Dani vai contar os segredos aí de como criar uma boa equipe, porque esse cara aí fez uma façanha aí. Eu peguei bem o começo da Juntos, né? Eu trabalhei lá na Juntos bem no começo, lá quando estava migrando e criando toda a estrutura lá de tecnologia, e, pô, esse cara mandou muito bem. Tenho bastante apreço pelo trabalho do Dani, cara. Muito bom. Show de bola. Já, Então, já, já estamos em 150, hein? Caramba, quando eu entrei lá, o que? Era 10, né? Eram uns 10, 15? Por aí. A gente falava Caraca, que velho. a gente cabia numa. A gente dividia uma sala com quatro mesas. Caraca, velho. Não, é É. uma parada absurda. Isso que é em 2 anos, né? E só em tech, né? Só em tech. A empresa a gente já tá com quase 400 pessoas. Caraca. Porra, muito bom, hein, cara. Muito bom. Show de bola. Então, aproveita aí, Bom, Dani. Se apresenta juntos aí. legal. Bom, gente, boa noite, prazer. Então, eu sou o Dani, eu sou CTO aqui da Juntos. Então, estou nesse desafio já fazem um pouco mais de 3 anos, né? Vim para ajudar a estruturar o nosso time de tecnologia. Conheci o Bruno na Juntos bem no comecinho, nos ajudou a construir aí um pouco de tudo que a gente tem, principalmente ali, né, em relação ao aplicativo. Bom, cara, eu estou no mercado aí basicamente desde 2001. Já fiz de tudo um pouco em tecnologia, já trabalhei com suporte, já como desenvolvedor, infra, enfim, gestão de projetos, já fiz de tudo um pouco. Então agora estou bastante focado aí em gestão de times de tecnologia como um todo, times de produto, times de design. Falando um pouco da Juntos, né, então nós somos uma startup de tecnologia, podemos dizer aí que somos uma Construtech. Então hoje temos um ecossistema nesse nosso mercado. Então, né, como os nossos principais negócios, hoje a gente tem um programa de fidelidade, hoje também a gente tem um marketplace B2B, né, então são hoje os nossos dois principais negócios, mas a gente tem outras iniciativas todas focadas aí nesse mercado da construção civil, né? Então hoje nosso ecossistema a gente já tem mais de 1 milhão e 200 mil, acho que a gente já chegou de membros, né, nesse nosso ecossistema como um todo. A gente, no ano passado, a gente já transacionou mais de 8 bi no nosso marketplace B2B, então, né, um meio por onde as lojas de material de construção compram, né, hoje das indústrias, de um distribuidor, de um atacadista. A empresa, né, na verdade, o nosso negócio existe desde 2014, como startup, né, a gente foi criado em 2018, então hoje os nossos sócios são a Votorantim Cimentos e a Tigre Gerdau. Então a gente está aí nesse meio, né, de tecnologia, né, investindo bastante nisso, investindo bastante também em educação, formação, e a gente vai trocar bastante ideias sobre esses temas e falar um pouquinho aí das nossas escolhas e dos nossos desafios. Obrigado aí pela oportunidade, Bruno. Show de bola, Dani. Eu que agradeço o teu tempo aí, né? Show de bola. Agora com vocês, Gabriel Saldanha, o nosso instrutor, nosso professor de Python. E aí, Manda. pessoal? E aí? Pô, é Tô prazer. curioso aí por essas aulas, hein? Ih, maneiro, O Dani bacana. disse que vai fazer, que ele cansou de ser Eu vou CTO e quer voltar fazer, a eu Cansou, programar. né? participei. Eu falei que eu roubei uma vaga do curso. Aí sim, aí vai ser bom. CTO num programa, né? Mas, então, me apresentando primeiro, né? Boa noite, todo mundo aí do chat. Boa noite, Bruno, Dani. Prazer estar falando aí com vocês. Então, pra quem ainda não me conhece, eu sou Gabriel Saldanha, vou ser um instrutor de Python aí da nosso curso da Codarme. E eu não tenho tanta experiência quanto o Dani e o Bruno aí, mas estou aí há um pouco mais de 5 anos trabalhando no mercado, principalmente em fintechs, praticamente. Eu já passei por algumas empresas, como Stone Pagamentos, talvez você conheça a maquininha de crédito verde. E atualmente eu trabalho numa empresa, ela é americana, mas tem escritório aqui no Brasil também, que é a Carta, lá do Vale do Silício, fundada em Paulo Alto. E tô lá já um pouco. Na verdade, vou fazer 3 anos agora, e trabalhando esses 3 anos só com Python, praticamente. Então, o que mais que tenho? Então, esses são meus 5 anos, basicamente, um pouco mais de 5 anos trabalhando no mercado. E fora isso, estou em programação há um tempo já, fiz técnica em informática, fiz computação na UF. E estou bem animado tanto para a nossa live de agora, quanto para começar o nosso curso de Python logo.
Show de bola, show de bola. Bom, eu nem preciso me apresentar, né? Mas eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Bruno Bertolini, né? Fundador da Codarme, e trabalho já com desenvolvimento de software há 16 anos já. 16 anos. Comecei lá em 2006 com jQuery, comecei no front, depois fui pro back com PHP, depois me apaixonei pelo JavaScript, fui pro Node, e aí mais recentemente, aí em 2014, comecei com mobile, com Ionic. Em 2017 eu aprendi React, me apaixonei pelo React e sou fã do React pra caramba. E aí foi onde fui pro React Native, né, que é um caminho natural. E aí onde eu conheci a Juntos, entrei na Juntos, depois, antes e depois também fiz alguns outros projetos com React Native. E, cara, e aí estamos nessa luta aí de produzir conteúdo e trazer qualificação, né, para o nosso mercado, que é um gap que eu percebi aí nos últimos anos, né, eu já gerenciei, já recrutei muita gente e eu percebi esse gap, né, a gente tem muita gente entrando no mercado e, ao mesmo tempo, a gente tem muitas vagas, a gente tem uma dicotomia, né, muita oferta e muita demanda, mas as coisas não se encaixam porque falta qualificação. Então, o pessoal que entra de um lado não consegue vaga porque não consegue se qualificar, e as empresas têm muitas vagas que precisam de gente qualificada, né? E não consegue preencher porque não tem gente qualificada. Então, fica um gráfico, se a gente botasse um gráfico, ficaria duas bolas e um vazio no meio, né? Então, esse é o propósito da Codarme, trazer essa qualificação, ajudar a galera realmente a aprender a desenvolver software de verdade, com qualidade, com teste automatizado, com boas práticas, né? Em equipe e tudo mais. E a gente está nessa luta aí, né, cara? Já 2 anos também, desde que a gente criou a Codarme. A gente agora está... Até meio do ano passado era um projeto paralelo, né? Meu, da minha esposa e mais um sócio. E no meio do ano passado a gente resolveu virar a chave e agora é só Codarme. Então a gente está full time aí para fazer vocês evoluírem de verdade e dominar o desenvolvimento de software, dominar a programação. E a Juntos, né, está ajudando a gente nesse processo, né? Está patrocinando o curso de Python, é o primeiro curso de Python que a gente vai ter na Codarme. A gente, por uma indicação excelente aí, achamos o Gabriel. O Gabriel está destruindo, já está gravando. Cara, tá sensacional as aulas. Na moral, tá muito boa mesmo, cara. A gente ainda tem que editar a maioria dos vídeos aí, mas tá muito boa. Vou deixar vocês ansiosos aí. A gente já teve uma pré-inscrição, então muita gente já entrou na pré-inscrição. A gente tem pouquíssimas vagas sobrando. A gente só está esperando uma finalização aí do pessoal da Juntos, né? Que tem o pessoal da Juntos que vai entrar no curso também. Então, acho que vai sobrar algumas vagas aí e a gente vai poder abrir essas vagas aí que sobraram, tá? Inclusive, a gente queria fazer um sorteio. Eu não vou conseguir fazer o sorteio hoje, Dani. Eu tô sem a minha ajudante, ela tá ruim aqui, eu precisava dela para fazer o sorteio. Mas vamos fazer o seguinte, amanhã vai sair um e-mail com as vagas que sobraram, tá? Eu vou tentar organizar o sorteio para amanhã cedo. Amanhã cedo a gente organiza e qualquer coisa à noite a gente faz uma live só para sortear a galera, tá? Combinado. Vamos ajeitar isso aí. Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui, cara, porque senão eu não vou conseguir saber o que eu tenho que falar. Tá aqui. Tá. Então, a gente vai... o propósito principal é a gente mostrar um pouco do curso também, né, que a gente está patrocinando aí, então vai ser um curso, como eu já falei com o Gabriel vai ser o instrutor principal, eu vou estar lá dando algumas aulas esporádicas também, e vai ser um curso de 12 semanas, tá? 12 semanas é uma mescla entre ao vivo e gravado, então quem quiser realmente se empenhar vai ter que acompanhar ali o cronograma. Quem conseguir acompanhar o cronograma, né, dessas 12 semanas, está previsto aí para começar dia 7 de fevereiro, e a última semana de abril é a última semana de aula, né? E nessa última semana a gente encerra o curso, e quem conseguir assistir todo o curso, fazer todas as atividades até lá, e se destacar, obviamente, né, vai ter oportunidade aí de conversar com a Juntos e já sair do curso com um trabalho, com um emprego garantido. Já pensou que massa? Né? Faz o curso, se qualifica e já sai engatilhado ali direto no mercado. Então, é uma baita oportunidade. Até queria agradecer novamente a Juntos por estar proporcionando isso para a gente, né, para o mercado. Isso é sensacional. A gente precisa de mais iniciativas como essa da Juntos. E a Codarme está aí para ajudar no que for preciso, né? Bom,
Falando de Python, eu queria saber, o Gabriel falou aí que trabalha 5 anos com Python, né, Gabriel? Por que tu escolheu o Python, cara, para trabalhar? Foi uma escolha racional ou foi uma escolha emocional? Vou falar a verdade, foi um pouco de cada, na verdade. Foi um pouco de cada. Eu, na verdade, eu escolhi o Python. Começou na faculdade, na minha faculdade. Eu não lembro exatamente por quê, eu lembro que eu queria fazer um projeto final. E aí comecei a olhar, putz, preciso fazer aqui uma aplicação web e tudo mais, vou dar uma olhada nas plataformas. Eu tinha um pouco de experiência em Python, porque quando eu entrei na faculdade, uma das minhas iniciações científicas foi de fazer uma biblioteca lá para escrever jogos em Python. Inclusive, foi um dos meus primeiros empregos, foi desenvolvendo jogos. E eu falei, é a linguagem que eu mais tenho familiaridade, mesmo sendo pouco, então vou usar ela para fazer o projeto final. E eu comecei a mexer um pouco com Flask, um pouco com Django, aí fiz o projeto final, tudo mais. Mas enquanto eu fazia isso, na verdade, eu trabalhava com AngularJS na empresa atual. Confesso que eu não gostava muito, não era um grande fã. E aí eu ficava cada vez mais assim, putz, quero trabalhar com Python, quero trabalhar com Python. E aí foi quando eu ouvi falar da Carta. Inclusive, eu falei, olha só, interessante. A stack deles era, sei lá, 95% Python. E eu já tinha me apaixonado fazendo meu projeto final. Eu falei, pô, agora sim eu vou juntar aquilo que eu gosto e vou trabalhar com pessoas que também trabalham com Python, porque eu sentia muita falta disso, de ter. E eu acho que é uma coisa, inclusive, muito interessante do nosso curso, que é esse acompanhamento que a gente vai ter com pessoas que têm experiência. Porque, assim, mesmo lendo livro, vendo tutorial, tudo mais, sozinho você fica muitas vezes parado em algumas coisas, é muito difícil você ter uma referência só por você mesmo. Então, eu queria trabalhar com pessoas e trabalhar com Python ao mesmo tempo, e foi na carta que eu encontrei essa oportunidade. Então, foi uma decisão, meio que foi um caminho, assim. Eu continuava trabalhando com Angular full-time e Python part-time enquanto fazia o projeto final, e depois consegui para um cargo que eu ia trabalhar com Python full-time, de vez em quando tendo que sofrer um pouco com o React também, mas principalmente Python. Show de bola. A minha escolha do Node foi totalmente racional, né? Trabalhava com PHP na época, apareceu um projeto Node e eu fui pro Node. E dali foi emocional, né, cara? Porra, só Node dali pra frente. Inclusive, eu vou fazer o curso de Python também, tá, galera? Eu quero aí me qualificar em Python. Quem sabe eu consigo uma vaga na Juntos aí de back-end. Boa. Você participa do nosso processo depois. Show de bola. Se eu me destacar, né, cara? Senão também, né? Show de bola. Gabriel que vai avaliar as pessoas aí, me falando, ó, o Bruno dá, não dá. O Bruno tá meio fraquinho, não tá entendendo muito bem, não tá Botar conseguindo acompanhar ele numa tudo. mentoria aí com alguém. Show de bola. Isso que o Gabriel falou é muito interessante, né, cara? Eu senti muito isso também de estudar sozinho. É muito difícil, porque hoje em dia ainda a gente tem um pouco mais de informação na internet, né? É muito mais fácil a gente conseguir informação até em português, né? Na época que eu comecei, como se eu fosse muito velho, né? Lá atrás, na minha época, era um pouco mais difícil. Tinha um tanto de informação até aceitável, assim, fácil de achar, mas a maioria era em inglês, né? E não ter alguém... Eu costumo falar também, cara, que mais ou menos em 2015 foi onde eu entrei na minha primeira grande empresa, que é a Nelway, né? A Nelway, para quem não conhece, é uma empresa de Big Data aqui de Floripa. E, cara, eu entrei lá com o status de rockstar, assim, porque eu tinha uma empresa, aí eu entrei para tocar a parte de mobile, e quando eu cheguei lá, cara, eu tomei um pau. No primeiro dia, os caras me explicaram umas coisas lá, de 10 coisas que eles falavam, 9 eu não conhecia. E aí, assim, cara, eu tô fraco na parada. E um ano trabalhando lá, eu evoluí, assim, 5 anos, porque era só gente fera demais. E isso que o Gabriel falou, cara, tem tudo a ver. Quando tu tá realmente do lado de pessoas que conhecem, que já têm experiência, que podem te guiar, isso tu evolui exponencialmente, não tem nenhuma dúvida disso. E o curso é justamente essa ideia, né? Ajudar a galera a rampar a parada. Show de bola. Quer falar, Dani? Não, acho que eu só ia contar um pouquinho, acho que até da nossa escolha, assim, né? Acho que você falou sobre ter gente para ajudar e tal. Eu acho que foi algo que nos ajudou até quando a gente tomou a decisão da stack, né? Acho que comunidade de Python, né? Quando a gente olhou o tamanho, né, e comparou com as outras, então acho que isso faz muita diferença, né? Quando você escolhe uma stack, escolhe uma linguagem, né? Então tanto acho que para você buscar conhecimento, mas também como para você ter mais possibilidade de crescer o time e tal. E também a gente teve uma escolha, acho que muito feliz ali, acho que por agilidade, né? A velocidade que a gente teria para desenvolver, né? A nossa escolha lá foi basicamente Python e Django.
o que a gente precisava, né, fazia total sentido. Então, acho que só um complemento aí e falar até, né, por que eu acho que foi uma escolha correta, né, e a gente vê o mercado também bastante indo por esse caminho, né, utilizando, em boa parte Python, a gente tem, né, outras coisas, mas eu acho que fez todo sentido, pelo menos para a gente, né, mas acho que, de novo, é algo que depende caso a caso, né? Acho que caso a caso, projeto é projeto, né? Acho que a empresa também pode ter outras, como a gente também. A gente não é só Python, né? A gente usa outras tecnologias também. E, enfim, acho que é um ponto importante de destacar aí do porquê, né? Que a Juntos usa Python e por que a gente está investindo exatamente nisso, né? Show de bola, show de bola. Só um comentário do Mauro aí, ó. O Mauro falou, ó, realmente cada um escolhe a melhor forma de sofrer, a melhor maneira de sofrer, AngularJS. E eu vou falar que eu trabalhei um bom tempo com AngularJS, cara, a versão 1 também. Eu comecei lá em 2011, tá? Quando tinha acabado de sair, assim, no Brasil quase nem se falava. Eu tinha uma outra empresa e a gente trouxe olha só, a gente trouxe um curso de Angular, cara, 2011, 2012. E eu fiquei até 2017 com o Angular 1, cara. Sofri demais, assim, demais. Show de bola, show de bola. E o Python, sem dúvida, né? O Python é uma das linguagens aí que mais populares, né? Uma das linguagens mais populares do mundo todo, né? E, cara, tem vaga da pau, assim, né? É muita vaga, muito conteúdo, uma comunidade muito boa. Fala, Gabriel. E eu ia falar que é interessante você ter falado isso, porque comigo, justamente, eu falei que não foi tão racional, porque quando eu escolhi Python, eu nem sabia ainda que Python era realmente tão famoso assim. Inclusive, a primeira vez que eu programei foi em 2013, então eu acho que não tinha ainda tanta aceleração no crescimento do Python como tinha. E eu lembro da conversa que eu tive com o meu orientador, de eu falando que quando eu comecei a pesquisar sobre Python, havia framework e tudo mais, eu lembro que eu comentei com o meu orientador, poxa, estou fazendo projeto em Python, e ele, pô, tem certeza? Não quer usar Ruby on Rails, não? Porque a gente já tem vários... Assim, ele falou, olha, o seu projeto parece muito já com esses outros aqui. Só que eu tinha gostado tanto da linguagem depois que eu escolhi, que eu falei, não, quero com Python. E acabou que foi, assim, olhando para trás, né, agora é super, super acertado, porque desde 2017, 18 para cá, só a cada ano Python continua crescendo, crescendo, crescendo. Então foi quase racional, mas olhando para trás, acho que acertei, né? Acertei nessa decisão. Show de bola. Inclusive, teve uma pergunta hoje na caixinha de pergunta do Instagram que o rapaz perguntou assim: estou estudando Node e Python. Consigo entrar no mercado? Né, JavaScript e Python. Consigo entrar no mercado assim? Cara, é simplesmente as duas mais utilizadas, mais populares, né? Então, cara, sem dúvida, né? Show de bola. Galera, eu queria saber, Dani, um pouco como é que é a estrutura da Juntos aí. Tu falou que tem 150 pessoas, né? Quantos devs tem, de devs mesmo, né? Como é que é a equipe de dev, como é que é distribuída em squad, por, sei lá, por tipo, back-end e front-end, como é que é os processos? Conta um pouquinho de como funciona aí a parte de desenvolvimento aí de produto da Juntos. Boa. Cara, quando a gente fala hoje de dev, né, a gente já está com mais ou menos 70 pessoas, tá? Eu estou falando basicamente dev front-end, back-end, e hoje a nossa stack, né, falando um pouco no geral, é Python com React e a gente também usa C# com Vue. Então, quando a gente fala do nosso Marketplace B2B, a gente tem uma stack. Quando a gente fala do nosso programa de fidelidade, a gente tem outra stack. E algumas outras iniciativas a gente tem sempre focado muito mais em Python, né? Então, qualquer iniciativa nova a gente foca basicamente em Python, mas assim, eu sempre gosto de falar que acho que a gente tem que ser muito agnóstico a isso, né? Porque pode ser que amanhã a gente descubra outra coisa, jogue tudo fora e faça em outra. Acho que no mercado, assim, acho que as empresas que acabam meio que definindo uma stack só, uma linguagem só, cara, assim, eu acho ruim, assim, porque você acaba não ganhando talvez não aproveitando os benefícios que outras tecnologias acabam trazendo, acabam amadurecendo mais do que talvez aquela sua stack e tal. Então a gente tenta ser, né, o mais agnóstico possível, então a gente tenta aprender muito e cara, usar aquilo que realmente faz sentido. A gente está até agora numa discussão ali sobre ferramentas para tratar imagem, a gente, puta, mas você usa uma que é open source em Python, usa outra e tal. Então, assim, a gente realmente discute muito, assim, cara, o que faz sentido pra gente, né? O que é melhor para aquele projeto, o que é melhor, e não algo como, você vem aqui, puta, é desse jeito que tem que ser e nada muda, né? Acho que, então a gente tenta evitar muito isso, assim.
Quando a gente fala um pouco de estrutura, basicamente, cara, a gente é muito, assim... Desculpa, Dani, só te interromper um pouquinho, ó, tem uns fãs de Go aí, cara. Ó. Quem sabe, a gente pode testar qualquer dia. Show de bola. Mas a gente, cara, basicamente é dividido em squads, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje da loja virtual, a gente está trabalhando com 8 squads, a gente está indo para 14 squads agora no ano que vem. Quando a gente fala nossa probabilidade, a gente está em 6. E a gente tenta ter squads realmente muito autônomos, assim. Então, cara, eles têm total liberdade ali, né, técnica para tomar uma decisão, né, sobre o produto, para tomar, né, inclusive até como que eles vão trabalhar, né, como que eles vão trabalhar no dia a dia. A gente tem também alguma coisa que, todos os times têm que trabalhar exatamente iguais, né? Obviamente a gente tem um modelo ali meio que base, né? E cada time trabalha ali, né, como entende ser melhor, assim. Acho que falando de remoto, né? Nosso time hoje está totalmente remoto, a gente tem pessoas realmente espalhadas aí no Brasil todo. Foi uma mudança muito importante que a gente fez também aí, infelizmente pela pandemia, né? Acho que Inclusive, eu acho que eu e o Diego Oliveira lá fomos os primeiros remotos, né? Depois veio uma galera, né? A gente até tava falando esses dias que na época era ruim para vocês, né? Porque tava todo mundo no escritório e Eram os vocês se únicos sentiam meio dois, deslocados, assim. Agora Exato. agora isso já não existe mais. Agora tá todo mundo realmente remoto. Enfim, então a gente, cara, basicamente está dividido em squads. As squads realmente têm muita autonomia, então autonomia ali junto, obviamente, com todas as áreas, né, de produto, marketing, jurídico, áreas de negócio e tal, para tomar decisão tanto de priorização, como eles vão trabalhar. Então, assim, a gente tenta dar esse máximo assim de liberdade. Até quando a gente fala, por exemplo, de arquitetura, o que mais a gente faz assim com times de apoio é discutir arquiteturas mais alto nível. Então, como que as plataformas podem se conversar, como que a gente consegue reaproveitar coisas que um projeto fez que outro projeto não fez e tal, do que no micro ali, né, do que naquelas atividades que o time está fazendo no dia a dia, né. Então, acho que, sim, bem resumido um pouco, né. Então, basicamente, cara, estamos divididos em squad, a gente tem um modelo, assim, totalmente ágil, assim, de trabalho, né. E, obviamente, isso é algo que a gente sempre tenta amadurecer, cada vez mais, enfim, e aprender com o mercado, com o time, com as pessoas novas que a gente traz. Então, acho que esse é um pouco do resumo, assim, de como que a gente está trabalhando hoje na Juntos. Show de bola. Ó quem chegou aí, ó. Ó um monstro, ó. William Tunis. O Careca, vulgo Careca. Quem tava por aqui também, não sei se tá indo aí, ó. Mr. Fialho. Galera da Juntos em peso aí, show de bola. O nick no Slack agora do William Antunes é @careca. Sério? Finalmente ele assumiu. Deixa eu botar ele de novo aqui, ó. Mr. Careca, cheio do suco, né, cara? Finalmente ele assumiu. Show de bola, show de bola. E, Gabriel, como é que é legal a gente ver também esse paralelo, né, entre uma empresa BR e uma empresa gringa. Como é que está funcionando isso lá na tua empresa hoje? Quantas pessoas tem lá mais ou menos de dev? Como é que é as equipes? Não, ótimo. Então, na verdade, eu achei bacana porque tem muita similaridade, assim, em relação à questão ágil. Eu acho que a maioria das empresas de tecnologia hoje em dia trabalham com esse esquema mais ágil, tentando, buscando sempre o que a gente chama de iteração, né? Você, ao invés de pensar em, não, vou fazer esse produto aqui inteiro para depois colher feedback, você sempre pensa em, não, vou fazer aqui o menor possível, né? O mínimo viável, ou algo assim. E, olha, já coleta feedback rápido em cima daquilo e tenta iterar e corrigir. Então, a gente tem bastante essa cultura lá também. E, inclusive, é interessante, porque em entrevista a gente tenta avaliar essas visões também em alguns candidatos. Assim, a gente sempre pergunta, como você aborda esse problema? A gente consegue ver um pouco sobre se a pessoa tem aquela visão, não, só vou tentar resolver tudo, que aí o cara já começa a pensar em, não, depois eu vou ter que abstrair, ao invés de, olha só, começa aqui com pequeno, tenta, depois você melhora. Então, acho que essa questão da filosofia é bem parecida. Em relação à quantidade, a Carta atualmente a gente está com cerca de 1.500 funcionários ao todo, e eu chutaria, eu não sei exatamente os números, mas acredito que a gente está em torno de 500 a 600 devs. Então, cresceu bastante desde que eu entrei. Eu entrei em janeiro de 2019. Eu lembro que na época que eu entrei era até engraçado, assim, porque eu vim da Stone, que na época tinha mais de 1.000 devs, e fui para uma empresa que tinha 100 devs. Então, na verdade, eu fiz eu diminuí, assim, a quantidade de pessoas, um downgrade, downscale. E era muito doido, assim, pra mim ter canal, tipo, no Slack, né, a gente tem os canais, e tinha um hashtag engineering, que era todo mundo de engenharia, todos desenvolvedores. Porque na Stone não existia isso, porque era muita gente, então
E eu meio que tô vendo agora a carta começar a crescer nesse nível também. E aí acontece muito. A gente acabou de começar a quebrar times que estavam muito grandes em squads menores. Eu mesmo fui movido para um time com agora 4 desenvolvedores, mais um que a gente chama de Product Owner ou Product Manager, algo assim. Então a gente acho que nesse sentido a filosofia está bem parecida, por mais que seja, apesar de ter mais pessoas, eu acho que o mecanismo, né, não sei, a framework que a gente usa para trabalhar, pelo que o Dani descreveu, é bem parecida nesse sentido. Legal. E tu comunica, o teu pessoal que trabalha mais contigo ali é americano, é brasileiro? Isso, então, atualmente eu tô no time que todo mundo é americano. Assim, eu brinco com o nosso time, os americanos são minoria, porque tem acho que um realmente americano nascido nos Estados Unidos, e aí Aham. tem um chinês, um de Taiwan, dois da Índia, um do Canadá e por aí vai. Então é um time bem multicultural, mas a gente usa inglês como língua principal. Então, sim, então a comunicação acaba sendo toda em inglês. Sensacional. Deixa eu puxar o gancho aqui que tu falou da entrevista, né? Uhum. Como é que é a entrevista aí, Dani? Já dá um spoiler para a galera que vai fazer o curso, né? E depois quer fazer a entrevista aí. Como é que funciona a entrevista aí? Tem teste técnico? É uma entrevista primeiro pessoal? É tu que toca? É um tech lead? Como é que funciona mais ou menos? Boa. Cara, esse é um tema legal porque, na verdade, é algo também que a gente aprende e muda muito, né? Às vezes, talvez antigamente pensava, é um processo normal ali, você vai, faz uma entrevista, aí você fala com o gestor e depois se ele aprova, você está contratado, né? E aí, enfim, na nossa área a gente começou a ir muito para depois aquele lado, né, de fazer, putz, o cara faz o teste, a gente corrige, dá um feedback, aí faz entrevista e tal. E é legal que isso tem mudado bastante também, né, nas empresas, modelos, e a gente também já fez de várias formas, tá? Porque a gente tem também algumas pessoas que a gente tem algumas consultorias que nos apoiam, então acabam tendo processos diferentes, tá? Mas basicamente, então, a gente tem, né, obviamente o hunting do nosso, né, time de recrutamento, a gente tem então aquele primeiro contato ali muito para entender o fit cultural, né, da pessoa, né, com a vaga, com a empresa, que eu acho que é algo que a gente, né, valoriza muito ali, eu acho que isso, enfim, talvez seja o ponto mais importante ali da gente até avaliar, né, porque eu acho que na prática, acho que os hard skills são coisas que a pessoa consegue evoluir, talvez de maneira muito mais fácil do que muitas vezes soft skill né, e o cara pensar muito como a gente pensa e como a gente opera ali. Então, depois disso, né, a gente tem um papo com o time, né, com o nosso time técnico, e ali, né, o time avalia se, puta, essa pessoa às vezes faz sentido ela fazer um teste, ou às vezes a gente entende que às vezes não precisa pela experiência dela, ou pelo papo que acaba rolando ali. E aí depois disso, então, a pessoa sendo aprovada nessa fase técnica, cara, a maior parte das pessoas eu também entrevisto, e aí sendo aprovado, basicamente, a pessoa segue o nosso processo de contratação, né. A gente, até dependendo, quando às vezes uma posição de liderança, até o nosso CEO também entrevista na empresa, que acho que também é importante ter um pouco da avaliação dele, principalmente, e quando eu digo liderança, não só liderança gestão, mas também liderança técnica, né, porque a gente construiu também aqui na Juntos realmente uma carreira em Y, então, enfim, a pessoa pode ser uma liderança técnica, talvez do mesmo nível de um gestor, às vezes até acima de um gestor, e responde para aquele gestor e tal. Então, isso é algo que a gente trabalhou bastante também no ano passado. Então, dependendo do nível, né, da pessoa, quando ela já está em nível assim, mais liderança ou especialista, também passa, né, por um papo com o nosso CEO. Então, esse é um pouco do nosso processo, mas, cara, eu acho que esse é um processo muito vivo. Pode ser que daqui 2 meses a gente entenda que seja outro modelo, né? Acho que principalmente quando a gente fala ali de teste, a gente percebeu muito que às vezes a gente perdia muitas pessoas, né, pela fase de teste, e a gente entende, assim, putz, às vezes a pessoa trabalha, às vezes a pessoa tem outros compromissos, tem família, e putz, ele não consegue conciliar, fazer um teste, e às vezes a gente perde gente muito boa, assim, que tinha total fit, que tecnicamente talvez ele fosse realmente muito bom, a gente poderia contratar, e às vezes a gente perde, assim, então a gente está, obviamente, também amadurecendo o nosso time, né, para como que a gente consegue avaliar melhor as pessoas, talvez ali no papo, né, ter um pouco mais de feeling, e realmente, sim, aplicar o teste quando a gente entende que faz sentido, assim. Eu acho que às vezes ter mais passos, obviamente, às vezes para o candidato se torna algo cansativo, né? Porque, putz, mais uma agenda, mais uma agenda.
Mas eu sempre digo, até nas próprias entrevistas, que eu acho que isso é bom, assim, e é bom para os dois lados, assim, tanto, né, para a empresa entender se realmente, né, aquela pessoa é a pessoa para aquela vaga, e também acho que para a pessoa, assim, para a pessoa ir para a empresa tendo a certeza que, putz, cara, conversei com todo mundo, putz, tecnicamente, cara, fez todo sentido, sabe? Eu acho que a pessoa também vai mais segura, assim, né? Então, às vezes, obviamente, a gente tem um certo risco ali de, às vezes, ter alguma desistência, né, no meio do caminho por ser muito papo, ter que fazer teste e tal, mas eu acho que no final é bom para os dois lados, sabe? Eu acho que os dois lados vão mais confortáveis e mais seguros assim da decisão, né? Ainda mais acho que hoje, né, a competição que está no mercado, né? Acho que, enfim, faz total sentido, né? Os entrevistados também aproveitarem esse momento e, cara, realmente tomar a decisão seguro, assim, putz, cara, é na Juntos que eu quero trabalhar, sabe? Legal, até é um ponto interessante porque muita gente fala de eu vou entrevistar um candidato, mas é difícil tu ver um candidato dizendo eu vou entrevistar uma empresa, né? Para ver se realmente eu quero trabalhar lá. Porque... Eu falei isso hoje numa entrevista até. Você tem que entrevistar a empresa, sabe? Exato, porque às vezes, cara, é uma mudança significativa na vida da pessoa. Às vezes a pessoa já trabalha em outro lugar e aí trocar de emprego, às vezes por causa de um salário um pouco, 200, 300 reais a mais, sei lá, até R$ 1.000 a mais, o cara troca por causa disso e aí chega lá, não é aquilo que ele esperava e aí ele fica frustrado, aí tem que dar um downgrade ali no custo de vida. Então, cara, realmente tem que entrevistar a empresa, tem que perguntar, tem que questionar. E até quando eu estava na última empresa, agora na Seta, as entrevistas que eu fazia, eu tentava puxar o cara para esse lado. Tá, como é que tu quer perguntar alguma coisa? Quer saber alguma coisa da empresa? Porque realmente é uma decisão importante, né? E como é que é lá, Gabriel, na tua empresa? Conta aí. Aí tava me coçando aqui pra falar, porque entrevista é um negócio que eu particularmente eu gosto muito, assim. Tanto da parte técnica quanto da parte pessoal. Eu devo ter uns 2 videozinhos que eu falo um pouco sobre isso também. Deixa eu só contar um caso, desculpa te interromper, Claro, deixa eu só contar um imagina. caso rapidinho. Uhum. Quando eu fazia entrevista, cara, eu tinha até o último cara que eu contratei, o Gustavo, não sei se ele tá aí na live, o Gustavo falou, cara, a melhor entrevista da minha vida. Tipo, ele ficou empolgadaço, porque ele nunca tinha participado de uma entrevista desse jeito. Eu fazia umas perguntas técnicas, e ele, eu não sei, essa eu não sei. Ele ficou, tipo, ele se apaixonou pela empresa, pela entrevista. Olha que loucura, né, cara? Desculpa, vai. Continua. Não, perfeito. Inclusive, um ótimo gancho, porque a minha entrevista, eu lembro que ainda são muitas entrevistas na carta. Acho que ao todo dava umas 6 horas só de entrevista, sendo 4 horas em um dia só. Eu lembro que minha última entrevista foi assim, dia 28 de dezembro. Então eu ia passar um ano novo inteiro, ou 24 de dezembro, ia passar Natal e Ano Novo, esperando a resposta, porque nos Estados Unidos normalmente eles enforcam essa semana toda. Então, assim, nesse sentido foi, entre aspas, angustiante, mas eu lembro, e você descreveu, eu lembro da sensação que eu saí da entrevista. Eu lembro que no mesmo dia eu fui, entrei na Amazon, gastei uns R$ 400 em livro. Porque eu saí, tipo assim, eu falei, caraca, eu aprendi muita coisa nessas entrevistas e vi muita coisa que eu não sei ainda que eu tenho que saber. Então eu lembro que era uma sensação muito boa, assim, porque eu não senti que eu joguei meu tempo fora, sabe? Eu lembro conversando com minha esposa, eu falei, olha, acho que mesmo que eu não passe, sinceramente, caraca, eles abriram minha cabeça de uma maneira que eu sei muito mais coisa agora. Ou melhor, eu sei o que eu não sei, pelo menos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que o Dani falou também na entrevista, a gente entende que às vezes são muito passos, às vezes é cansativo, mas eu acho que muito bacana, tanto a Juntos quanto a Carta também, a gente tem muito foco nisso, na experiência do candidato, mais do que focar em, não ter um processo aqui que a gente consegue contratar o mais rápido possível. Claro que é ótimo contratar mais rápido, mas a gente se preocupa muito mais em sempre, inclusive faz parte da nossa framework de entrevista, que é pergunta para o candidato como ele está se sentindo, o que ele achou, o que ele não gostou, e assim, e realmente, gente, não é pegadinha. Ninguém prejudica candidato se ele falar que não gostou de alguma coisa, que ele acha que tem que melhorar, ou o contrário. Então, eu acho muito bacana essa questão de... Eu passei por isso e eu vejo alguns candidatos, inclusive pessoas que entraram, depois eu vou conversar com a pessoa, o cara sempre fala, nossa, foi muito boa a entrevista. Assim, foram horas que eu investi e aprendi muito, então acho isso muito bacana. E na carta, como o Dani falou, a gente também tem algumas etapas, a gente vai ter etapa técnica, vai ter etapa que a gente chama de trabalho em equipe, porque no fim das contas você não vai só entregar coisas ali pronto, né? A gente quer ver como você trabalha como pessoa. Isso é outra coisa que é muito difícil você ter só assistindo um curso sem acompanhamento, por exemplo, porque assim, você, beleza, fiz aqui, mas e aí, entendeu? Como você comunica essas ideias para outras pessoas? Como você consegue conversar com pessoas que não são da área, por exemplo? Como você consegue fazer isso? Então, todas essas coisas, assim, todos esses atributos que a gente tem que avaliar, que a gente chama de, acho que soft skills, né, seria, que são os não técnicos, a gente tem etapas para avaliar isso também.
E, ok, então falei dessa parte, entrevista e tudo mais. Então, assim, são, de novo, várias etapas, tanto a parte técnica quanto a parte mais pessoal, soft skills. A gente foca muito na experiência do candidato. Ah, e lembrei. E a gente também tá sempre mudando, assim, a gente tem lá os documentos que a gente meio que segue, tem um cronograma, e a gente tem, assim, canais do Slack. Para quem não sabe, Slack é só um aplicativo de comunicação muito usado em praticamente qualquer empresa. Então você tem lá canais que seriam equivalente a um grupo do WhatsApp, por exemplo. Então a gente tem, assim, canais que são específicos para discutir uma etapa da entrevista. E lá tá o pessoal, assim, toda semana tá o pessoal mandando coisas, falando, olha, isso aqui eu acho que não foi assim. E conforme a gente vai entrevistando as pessoas, a gente percebe, olha, poxa, perdi 10 minutos aqui porque essa instrução não estava tão clara. Acho que a gente pode mudar isso para, de novo, dar uma melhor experiência para o candidato, porque eu acho que já passou a época, antigamente tinha um pouco disso de entrevista onde o foco era fazer uma pegadinha com o candidato, sabe? Não sei se alguém já fez entrevista desse tipo, mas, tipo assim, é ficar fazendo pergunta pra ver onde que ele vai errar ou vai falar uma coisa. Cara, a gente inclusive teve uma apresentação do CTO da empresa, da Carta, que ele falou justamente que a gente está mudando o nosso processo porque a gente não está focando no que o candidato pode falhar, mas sim focando em onde ele acerta. A gente quer ver o que ele faz de bom. A gente, assim, não tá nem aí se ele sem querer comentou uma coisa errada, falou. A gente quer ver o que o candidato faz bem, assim. A gente não quer ver onde ele erra, entendeu? Então, acho que isso, pelo que o Dani descreveu, a Juntos está na mesma linha. Eu fico muito feliz de ver aquilo, como o Bruno até perguntou, né? Uma empresa americana, brasileira. Eu acho legal de ver que o nosso mercado como um todo, as boas empresas estão indo nessa direção. Porque isso é bom para todo mundo. É bom para todo mundo ter um bom processo seletivo, tanto para a empresa quanto para os candidatos. Eu acho que só complementar 2 pontos, assim, que eu também aprendi, acho que durante todo esse tempo, assim, eu tenho feito recentemente bastante. Acho que quando eu faço a minha entrevista, a primeira pergunta que eu sempre faço é, cara, conta pra mim como foi, assim, a sua experiência durante a entrevista, como foram os papos, o que você achou, sabe? Porque ali é legal, porque acho que eu sinto bastante, assim, como que a pessoa tá, né, se sentindo naquela vaga, o quanto a pessoa tá empolgada, puta, eu quero trabalhar junto, sabe? É legal você ver. E eu tenho recebido feedbacks muito positivos, assim, do nosso time, sabe? Puta, cara, desde que o recrutador falou comigo, o cara é muito legal, o cara me explicou tudo, sabe? É muito legal ouvir, assim, porque eu aprendo muito ali, sabe, de pontos que às vezes a gente precisa melhorar, sabe? E também, e no final, assim, eu sempre deixo, assim, metade do tempo que eu tenho com ele para ele perguntar. Só, cara, agora entrevista juntos. O que todas as conversas que você teve com o recrutamento, com o time técnico, etc. O que você tem de dúvida? O que você quer saber do dia a dia, da empresa, da vaga? Enfim, fica à vontade, assim. Também saem pontos muito interessantes, assim, que às vezes eu até falo, cara, putz, isso aqui é um negócio que a gente tem que explicar lá no começo do processo, sabe? Então acho que é muito legal você ter esses momentos, assim, tanto, né, de perguntar um pouco para ele como foi a experiência e sempre você dá o espaço também para ele perguntar, sabe? Porque às vezes, assim, a empresa só pergunta e o cara não tem nem espaço para ele tirar alguma dúvida, sabe? Show de bola. E, inclusive, é legal a gente ver esse ponto de vista aí da carta, né, do Gabriel ali, que é uma empresa americana, e a gente vê que a gente tem empresas no Brasil no mesmo nível, né, cara? Muita gente pergunta de devs estrangeiros, como é que é trabalhar fora? E antigamente a gente tinha muito a visão de que a gente era muito inferior, tanto em tecnologia dev mesmo, né, o dev que era inferior de conhecimento e tudo mais, quanto as empresas em processo e tudo mais. A gente percebe, né, a gente está percebendo aqui que não, que, cara, a gente já está em outro patamar, né? O Brasil já tá dando bastante o que os Estados Unidos, que a gente vê daqui dos Estados Unidos, a gente tem aqui também, né? Então, isso é bem legal. Inclusive, exatamente, desculpa interromper, Bruno, mas é muito, muito engraçado, porque as pessoas perguntam, por que a Carta abriu um escritório no Rio, no fim das contas? Ela tem um escritório aqui no Rio, né? Uma empresa, lá do Vale do Silício. O escritório, o principal, em Palo Alto, é 10 minutos de Stanford. É isso, andando, 10 minutos da faculdade. E é muito curioso, porque ela abriu justamente porque um dos primeiros engenheiros, né, software engineers da Carta, era um brasileiro, aqui da UFRJ, e ele conheceu a Carta, foi trabalhar lá, tudo mais, e conversando com o CEO falou, cara, eu não consigo contratar pessoas aqui. Simplesmente não consigo, tá muito difícil. E o rapaz falou, olha, essa empresa aqui é muito maneira para você não conseguir contratar. Eu conheço uma galera lá do Brasil. E aí a Carta começou a abrir o escritório aqui, que na verdade ia ser só para meio que
fazer a contratação da pessoa inicial, uns 2 mesezinhos, até resolver o problema do visto e mandar para lá. Então, literalmente, ela ia ser uma exportadora e importadora de brasileiros para lá, porque... E aí o CEO ficou impressionado. Ele falou, nossa, eu não imaginava que ia ter tanta mão de obra boa, assim, realmente engenheiros no Brasil. E recentemente, inclusive, a Carta mesmo compartilhou um artigo, porque a Carta, a gente, na verdade, presta muito serviço para startup. Artigos falando justamente sobre como o Brasil está cada vez mais assim se destacando com empresas novas, empresas muito boas de tecnologia e várias outras áreas recentemente. Então, assim, é um pouco do... Eu acho que essa, o pessoal chama de, não sei, síndrome de vira-lata. Claro, a gente tem os nossos problemas no país, mas acho que, em geral, a gente, às vezes, esquece um pouco de ver essa visão, assim. Então, é muito engraçado você ver um americano falando do mercado de tecnologia brasileiro. Assim, um americano no Vale do Silício falando do mercado de tecnologia brasileiro, sabe? Então, isso foi muito bacana, assim, ver isso lá. Legal. Eu tive essa sensação, na verdade, não uma sensação, mas eu entendi que a gente estava parelho com o pessoal de fora quando veio uma consultoria americana para a NEL, eu trabalhava na NEL lá em 2015, e eles iam receber investimento lá, e aí veio os caras para dar uma olhada como é que estava a tecnologia. O cara falou assim, cara, eram os mesmos investidores do Facebook, o cara falou assim, cara, eu passei uns dias aqui analisando a estrutura, a arquitetura, código e tudo mais, e vocês estão no nível do Facebook, ele falou assim. E ali me viram uma chave, assim, caraca, velho, a gente realmente sabe o que está fazendo, né? E ali realmente virou a chave para mim, de que a gente não tinha não era vira-lata, né? Era só síndrome mesmo. Mas, cara, é sensacional, a gente está no nível muito alto aqui, muito alto. E a Juntos, cara, não é diferente, tá? O tempo que eu trabalhei lá, cara, o nível muito alto, muito alto. E aprendi demais lá também. Assim como eu falei que eu evolui 5 anos na Nelway, eu evolui mais uns 5 anos na Juntos, tranquilamente, cara. Trabalhando do lado do Careca ali, o Careca é um monstro, né, cara? O Careca manda muito. E o pessoal lá também, cara, só gente brava, assim. Quem fizer o curso e conseguir uma vaga na Juntos vai ter um boost na carreira absurdo, sem dúvida nenhuma. E aproveitando esse assunto de entrevista, eu queria saber do Gabriel o que ele daria de dica para os seus alunos do curso de Python, que vão fazer o curso de Python, para se dar bem na entrevista com o Dani. Olha, excelente pergunta. Assim, com certeza praticar, assim, que seja praticar fazendo questões técnicas, e tentando principalmente explicar isso para alguém, eu acho que ajuda muito. Você meio que, porque, de novo, a gente chega a ser triste, assim, tem casos que a gente vê pessoas que são muito boas tecnicamente, só que você vê que a pessoa não consegue desenvolver um pensamento com outras pessoas. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir ir pra frente com um candidato assim, que é aquele cara, um estereótipo clássico, né, que senta no computador e faz um monte de coisa, só que ele não consegue conversar, sabe? Então, é isso. Vai com a ideia, de novo, de que a empresa quer te contratar. Eu acho que isso é o que mais prejudica os candidatos e deixam as pessoas, assim, meio mais nervosas, porque sentem que estão, assim... De novo, tem aquela sensação de que o recrutador tá ali, ou o entrevistador, seja quem for, tá ali pra ver quando você vai falar uma besteira. Esquece isso, a gente não é isso que a gente quer. E, de novo, se for uma empresa que faz isso, cara, tomara que você não passe nesse processo, porque se a porta de entrada da empresa é assim, imagina lá dentro, né? Então, sinceramente, fica feliz se você foi livrado de uma empresa que tinha um processo desse, que a ideia era te prejudicar ali de alguma forma. Então, vai com essa ideia de que o entrevistador tá ali para te ajudar. Ele quer usar o tempo dele da melhor maneira possível, ele quer ver o melhor que você tem para entregar para ele, então não fica com medo nesse sentido. E, claro, assim, é uma coisa muito bacana que a gente fala no curso, fundamentos do início ao fim. É clássico, gente, escrever testes unitários, saber o que é um teste, entender como que isso funciona. Não se prende tanto a não decorar tudo, algo assim, e de novo, não tenta enganar também que se você esqueceu ou não. Você fala, olha, eu esqueci um pouco desse conceito, mas eu sei, desculpa, eu esqueci exatamente não sei como se fala isso, mas eu entendo o conceito. Eu mesmo já tive entrevista que me deram nota positiva, porque eu lembro que eu queria utilizar um hash map, ou hash table, como você quiser chamar, e eu não lembrava do nome, mas eu descrevi, eu falei, olha, eu quero usar uma estrutura de dados, e de novo, gente, a gente vai falar de estrutura de dados, fiquem tranquilos ao longo do curso, mas basicamente eu descrevi o funcionamento e por que eu queria usar aquele tipo de estrutura de dados, e o entrevistador achou bacana, porque ele falou, olha, na verdade, você não sabia exatamente a estrutura de dados que você queria, mas você descreveu ela no fim das contas, assim, então eu só não sabia o nome daquilo, mas eu sabia mais ou menos onde eu queria chegar. Então não precisa tentar fingir que você sabe algo que você não sabe, vai nos fundamentos, lembra que o entrevistador tá ali para te ajudar, lembra que
assim, qualquer coisa boa que você puder mostrar para ele, que você, olha, eu consigo pensar em como fazer o deploy da aplicação, eu faria assim, faria desse jeito. Lembra que tudo pode começar pequeno e aumentar depois, então sempre tenta começar no menor possível, do jeito que funciona, para depois fazer aquilo melhor, né, digamos assim. E estude sobre a empresa. Com certeza, saiba assim, poxa, o que a empresa faz, até para, de novo, você entender um pouco melhor, para você fazer alguma pergunta interessante na entrevista, uma pergunta de algo curioso, uma clássica que eu sempre faço. Eu até me sinto mal porque parece que é um hack para entrevista, mas é que realmente é uma pergunta muito boa, que é, olha, caso eu seja contratado, o que você espera de mim, por exemplo, na primeira semana? O que você vai me fornecer de mentoria para eu crescer? Por exemplo, a gente está com um curso de Python, que é mais voltado para, né, iniciante, júnior ali, então é claro que a gente não espera que você vai chegar na empresa sendo super sinistro em programação e resolvendo todos os problemas. Então, assim, tenta fazer perguntas que mostrem que você é interessado em crescer, principalmente. Inclusive, isso de novo, é outro quesito que a gente analisa na carta, que a gente separa impacto e trajetória. Impacto é basicamente assim, olha, essa pessoa aqui já é muito boa, ela já vai chegar causando impacto. E trajetória é assim, olha, essa pessoa ela não tem tanta experiência, mas ela mostra que assim, ela tá querendo aprender muito, ela realmente consegue entender uma coisa que a gente explica, ela pergunta, ela argumenta, ela não só aceita o que a gente fala. Então, lembra disso, não tem problema se você não necessariamente souber tudo, mas mostra que você tá realmente querendo aprender e se desenvolver ali. E pergunta também como vai ser isso, né, na entrevista. Já vou me preparar para responder tudo isso, hein? O Dani já tá anotando ali, ó. As próximas entrevistas já sei as perguntas que a galera vai fazer. Mas acho que tem perguntas boas, Dani. Mas acho que um ponto legal, assim, que às vezes a gente nota também, é que às vezes a pessoa sabe, às vezes, como resolver, mas ela não sabe por que ela tá resolvendo daquele jeito, sabe? Fala, eu faço desse jeito. Cara, mas por que você usa isso e não outra coisa? Aí, né, você percebe? Então, assim, acho que esse ponto que o Gabriel falou, assim, de entender os fundamentos, assim, entender por que você tá fazendo daquele jeito, eu acho que é muito importante, assim. Eu acho que, e óbvio, a sinceridade, né? Cara, a gente passa por muita entrevista que você, putz, faz a pergunta, o cara não sabe, mas ele tenta, você fala, putz, cara, era tão melhor você falar, puta, não sei, sabe? Ou, puta, sei isso, entendo que faz isso, mas pô, nunca fiz e tal. Então, acho que, cara, sinceridade é muito importante, assim. E só nesse ponto que eu falei, você falou de sinceridade, também falei, eu acho que junta muito com humildade, no sentido de esteja pronto para admitir que você não sabe e mostra que você, pô, quero saber então como que você resolve. Recentemente, acho que poucos meses atrás, eu entrevistei um candidato que foi muito bacana, foi muito sincero como ele foi. Eu lembro que eu apontei algum probleminha assim, e ele tinha falado, não, porque minha solução consegue resolver dessa maneira. E eu fui e apontei, olha, mas eu acho que isso aqui talvez vai impedir isso, não vai? E aí ele parou, ficou olhando, pensou e falou: Nossa, é verdade, vai mesmo. E eu perguntei: E aí, como você resolveria? E aí ele poderia ficar me enrolando e tentando. Ele falou: Olha, acho que não sei como resolver. O que você recomendaria? Ele só virou a pergunta pra mim. Foi isso. Legal. Conversei junto com ele sobre uma solução. E foi muito bacana ver que, enquanto eu não só cheguei, não joguei a solução pra ele. É assim, eu fui construindo o raciocínio do porquê que eu resolveria de uma outra maneira. E enquanto eu explicando, dava pra ver que ele tava realmente entendendo, porque ele parava e perguntava: tá, mas então você vai mudar isso aqui e vai precisar fazer alteração nesse lugar também do código. Exatamente, é isso aí. Então a gente foi construindo junto, entendeu? Então, de novo, é um hack que, na verdade, Sim. mostra um pouco do que você realmente tá interessado em aprender também aquilo. E às vezes a gente avalia, às vezes eu discuto muito também com o time que está entrevistando, assim, que, putz, às vezes o cara não sabe, mas porque ele não teve oportunidade, ele tá trabalhando numa empresa que não usou isso, ou que ele não teve oportunidade de praticar aquilo, mas não necessariamente não quer dizer que o cara poderia aprender aquilo muito rápido, e às vezes a gente perde o cara, mas a gente perde o cara sendo que poderia ser um cara que, se ele falasse que ele não saberia, a gente vai, puta, beleza, a gente pode aprender, né? A gente ensina isso pro cara, isso é tranquilo, o cara aprende rapidinho e tal. Aí, puta, quando o cara tenta de outro jeito, aí você. Tipo, às vezes a pessoa perde a oportunidade por isso, entendeu? Por não ter a humildade ali de ser sincero e falar, putz, cara, não sei, nunca trabalhei, nunca tive oportunidade e tal. 100%. Acho que esse é um ponto bem importante, assim, de entrevista técnica. Com certeza. E eu falei de terceiros, mas eu posso dar o meu exemplo, na verdade. Na minha entrevista, eu fiz isso. Eu lembro que eu tinha resolvido o problema e ele perguntou: você consegue pensar em algum padrão para resolver isso? Eu falei: olha, não sei muito não. O que você está pensando? E ele comentou um padrão lá, um padrão de projeto. De novo, a gente vai falar disso também ao longo do curso. E eu lembro que eu falei: olha, eu não conheço. Como que ele funciona? E ele me explicou como o padrão funcionava e eu consegui implementar. Então, assim,
De novo, o entrevistador tá ali pra se ajudar. E foi outra coisa que eles avaliaram super bem, assim, pra mim. Ele falou, cara, é isso que a gente quer, entendeu? A gente quer alguém que entra, seja humilde pra admitir que não sabe e consegue, tipo, conversar ali e chegar numa decisão junto, consegue aprender. Então é isso. E o juntos não foi trocadilho. Show de bola. Pessoal, quem tiver pergunta aí, ó, manda no chat, que daqui a pouco a gente vai passar a pergunta para os dois também, tá? A Beatriz já perguntou ali, são quantas vagas disponíveis? Beatriz, a gente tinha 40 vagas no curso, algumas foram preenchidas na pré-venda, algumas a Juntos estavam separadas para o pessoal da Juntos também, então eu não sei exatamente quantas tem sobrando, mas eu sei que são pouquíssimas, tá? E a gente vai mandar amanhã um e-mail dizendo exatamente quantas vagas tem e como faz. E se forem vagas para Juntos, a gente tem umas 100 vagas em aberto. A Juntos sendo bom, tá contratando, né, Dani? Fazendo tudo que o Gabriel falou ali, ó. Se fizer exatamente como o Gabriel falou, vai passar na entrevista e já era. Tá certo. Show de bola. Eu até ia falar alguma coisa de entrevista e eu esqueci, cara. Esqueci, vocês mataram a pau aí, acho que nem tenho mais nada para falar. Ó, para Juntos já estou inscrito no curso. Então, bora, Beatriz. Eu queria falar rapidamente aí sobre mercado de trabalho. A Juntos falou aí, né? O Dani falou, estamos com mais de 100 vagas, né, Dani? Sendo proativo, humilde, já tem vaga garantida. É só mandar um WhatsApp pro Dani, que está dentro da Juntos. Mais ou menos isso, né, Dani? E fazer o curso, é lógico, né? Mas tem que seguir as dicas do Gabriel, hein? Tem que seguir, exatamente. Lembrei o que eu ia falar. O Gabriel falou de pesquisar sobre empresa para saber o que perguntar. Cara, eu vejo que esse é um dos maiores erros da galera quando se trata de entrevista. A galera não pesquisa sobre a empresa. A galera vai direto, responde as perguntas e vai embora, não sabe nem o que a empresa faz, não sabe quais os produtos. E aí, se ela não pesquisa, né, não conhece os produtos, não tem o que perguntar de fato, né? Então, eu acho que as duas coisas que a gente falou aí, pesquisar sobre a empresa e fazer perguntas para a empresa estão totalmente ligadas. Se você pesquisa, você vai saber, vai ter dúvida, vai saber perguntar, né? Então, sensacional essa dica aí. Falando de mercado de trabalho, tá? Para a gente fechar aí e abrir para perguntas, se alguém tiver perguntas. A Juntos está com mais 100 vagas abertas. Como é que vocês veem o mercado de trabalho hoje em dia, principalmente se tratando de Python, né? Lá no começo eu falei da minha visão de que a gente tem uma dicotomia entre muita gente entrando no mercado, tentando virar dev, estudando, mas sem realmente se aprofundar, sem os fundamentos, e do outro lado uma avalanche de vagas que não conseguem preencher essas vagas, né? A gente tem aí algumas pesquisas que dizem que esse ano de 2022 a gente vai ter um déficit de 400 mil vagas. Olha só, são 400 mil vagas que não acham pessoas para preencher. Como é que vocês veem isso? Vocês sentem isso também? Fala aí um pouquinho, Dani. Boa. Cara, eu acho que essa parceria, né, que a gente está fazendo com a Codarme, né, eu acho que tem muita sinergia porque tem um pensamento assim muito similar, né, com relação ao mercado, né? Acho que o que eu tenho sentido assim, que cara, a gente hoje tem os seniors, né, do mercado, especialistas e tal, que são as pessoas ali que estão sendo absurdamente concorridas, né? Então essas pessoas obviamente são super valorizadas no sentido que são realmente valorizadas, não que elas estão super valorizadas. Então essas pessoas são valorizadas e obviamente as empresas, né, tentam se esforçar ali ao máximo para reter e conseguir atrair essas pessoas. Só que pelo tamanho do mercado, né, as empresas não conseguem ter pessoas, né, nesse nível sênior, por exemplo, a quantidade que elas gostariam, né? Essa, inclusive, é uma dificuldade que a gente tem, assim. Putz, qual que é o sonho? Cara, o sonho era a gente conseguir ter, por exemplo, uma pessoa nível tech lead, nível sênior, então em todas as squads, porque a gente consegue, é super difícil, assim. E por outro lado, a gente tem esse mercado com essas iniciativas que eu acho que são super importantes, como é que a gente tem feito, né? A gente já começou no ano passado, a gente fez um projeto que a gente chamou de Constru Delas, onde a gente treinou mais de 80 mulheres em Python e em C Sharp, né? Meio a meio. Então a gente tem investido bastante nessas iniciativas, não só a gente, né, mas acho que várias empresas, acho que isso é muito bom para o mercado, que a gente forma, mas aí fica exatamente esse gap, assim, né, um gap de poucas pessoas com bastante experiência, né, muita gente sendo formado,
né? E tem aquele meio, né, principalmente dos plenos ali, que acabam também, né, tendendo a já ficar naquela, puta, eu acho que eu já sou um sênior, porque tem tanto júnior, por exemplo, entrando na empresa, que ele já começa a achar que ele é sênior, e às vezes, e aí a própria disputa do mercado causa isso também, porque às vezes, enfim, as empresas desesperadas no mercado vê um cara pleno, gosta dele, fala, eu vou trazer esse cara como sênior, aí o cara já, puta, tem uma vaga de sênior, então não vou ficar aqui na Juntos, porque eu acho que, na Juntos ou em qualquer outra empresa, porque aqui eles acham que eu sou pleno, então assim, cara, então assim, acho que esse movimento, né, do mercado, essa disputa, eu acho que até é difícil opinar, assim, às vezes eu escuto uma opinião, mas isso é uma bolha, uma hora vai estourar, não tá? Cara, eu acho, assim, super prematuro, assim, a gente ter qualquer opinião sobre isso, puta, se vai ser uma bolha, se não vai ser, assim, de verdade eu não tenho uma opinião totalmente formada ainda sobre, cara, o que vai acontecer, eu ainda tendo a achar que, cara, não adianta, assim, acho que é um mercado que não tem como não continuar crescendo, né, nos próximos anos, então acho que as empresas vão ter que investir cada vez mais nisso, em formação, acho que é meio que um caminho sem volta. E o que a gente tem falado muito aqui é que acho que essa formação as empresas precisam fazer, acho que não é só formar a pessoa para você contratar, acho que você precisa formar a pessoa para você contratar e você precisa treinar essas pessoas que você tem na empresa para as pessoas amadurecerem, então para as pessoas realmente que são júnior virarem pleno, obviamente que não é só aprender tecnicamente ali, tem outras coisas, mas aí, né, com a experiência que ela tem na empresa e tal, então ela acaba aprendendo, você ajudar as pessoas a virarem sênior, virarem tech lead, né, então acho que é uma construção, assim, e às vezes o que eu sinto, né, que às vezes ainda não tem sido uma dinâmica no mercado é isso, tipo, cara, não adianta só você treinar para você contratar, então, puta, você encher a sua empresa de júnior, mas puta, qual que é a maturidade que a sua empresa tem para transformar esse júnior num pleno, assim, qual que é o ambiente que você proporciona para essas pessoas aprenderem lá dentro, sabe? Puta, você vai trazer um júnior, vai chegar lá, o cara, tá aqui sua sprint, você precisa entregar. Cara, esse cara vai embora, ou esse cara vai ficar infeliz, ou esse cara não vai desenvolver talvez como ele poderia desenvolver. Então, acho que, assim, precisa ter uma maturidade da empresa que não é só formar, né? Você precisa também formar essas pessoas quando elas estiverem lá dentro para elas poderem crescer, né? Então, e obviamente também colocá-la num ambiente que proporcione isso, assim. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse programa de formação, então a gente contrata as pessoas, a gente fala, ok, cara, como que a gente vai distribuir isso nos times, né? Puta, não adianta a gente botar um time, né, com muita gente júnior, a gente precisa, né, que tenham pessoas com senioridade para aprender, para, enfim, ajudar e tal. Acho que esse é um desafio, assim, que as empresas têm, assim, sabe, de que, putz, não é só formar, né, você precisa ter proporcionar esse crescimento das pessoas lá dentro, e eu acho que o Bruno, pelo o que a gente já conversou aí, acho que pensa muito, assim, acho que por isso que essa parceria, assim, fez total sentido, né, porque acho que a gente pensa muito, né, parecido, e por isso que a gente também quer pessoas da Juntos aqui que vão participar do curso aí do Gabriel, aí vão contar aí pra gente como tá sendo. Acho que é um pouco disso, assim, que eu enxergo, mas, cara, não tenho muito uma opinião totalmente formada, eu praticamente acho prematuro, assim, alguém dizer o que vai virar esse mercado, né, mas eu acho que, cara, tanto a pandemia, como essa disputa que a gente está, acho que fez amadurecer muito, assim, fez amadurecer muito o mercado, fez as empresas brasileiras, acho que o que a gente estava conversando no começo sobre, as empresas americanas já estão muito parecidas e tal, cara, acho que estão por causa disso, porque ou a gente aqui amadurece, né, ou a gente perde todo mundo para fora, né, ou perde para as empresas que amadurecem mais rápido, assim, então a gente está forçando todo mundo a, a amadurecer como empresa, assim, e principalmente como, assim, uma cultura tech. Show de bola. E só complementando aí, eu acho que faz total sentido isso que o Dani falou, né? E a gente percebe que tem um problema no mercado, né? Como o Dani falou, não adianta só formar e botar para dentro, tem que continuar desenvolvendo a pessoa ali dentro. E eu percebo que muitas empresas, já é difícil ver empresas igual a Juntos que tem essa iniciativa de querer formar pessoas, né? Geralmente o pessoal já quer direto um pleno, um sênior, e aí realmente não tem gente qualificada o suficiente. Então, a gente está percebendo o movimento do mercado de forma geral, de a galera querer realmente formar essas pessoas, preparar gente nova, boa, para trabalhar nas empresas. E não adianta, como o Dani falou, não adianta parar por ali, tem que começar a formar e uma vez que está dentro da empresa, tem que continuar desenvolvendo. Deixa a palavra para o Gabriel aí. Vai, Gabriel.
Pô, perfeito, acho que vocês colocaram muito bem esse problema. A gente, inclusive, um dos motivos que me fez gostar tanto da carta era justamente a gente tem essa cultura muito intrínseca também de sempre estar se preocupando em manter, assim, formar as pessoas e fazer com que elas continuem evoluindo, né? Porque, como o Bruno, o Dani falaram, assim, muita empresa está preocupada, não, vamos trazer um monte de gente, só que aí quando você olha, a gente está com o que a gente chama de churn, né? Que é quantas pessoas saem a cada ano, por exemplo. Aí tem empresa que a cada ano de 10 desenvolvedores, 5 saem. Então, assim, é uma empresa que ela nunca vai conseguir manter os desenvolvedores ali. Então, o que acontece, ela vira uma empresa de contratação. Ela contrata, aí bota 100 cabeças pra dentro pra resolver ali um probleminha, e aí essas 100 pessoas vêm, sofrem pra caramba, porque, assim, sempre vão estar pegando o código que alguém deixou, porque essas pessoas estão sempre saindo, então você entra nesse ciclo vicioso, que você está sempre pessoas que não evoluem, que não conseguem gerar código bom, então a gente precisa contratar mais pessoas para trabalhar em um código que não era bom, e elas não se sentem motivadas, e a gente entra nesse ciclo infinito, assim. E eu acho muito bacana, porque acho que cada vez mais as empresas estão focando muito na questão de tanto qualidade de vida como um todo, assim, você como um indivíduo inteiro, tanto, olha, não adianta eu querer botar essa pessoa aqui e exigir tudo dela para ela sair daqui cansada, frustrada, para daqui a 8 meses ela sair. Isso, as empresas estão percebendo que essa saída de pessoas rápida gera um custo maior no longo prazo, porque você acaba nunca conseguindo fazer com que elas evoluam, porque se você pega, por outro lado, você pega uma pessoa, você consegue colocá-la na sua empresa, você investe nela em tempo, em qualidade, consegue colocar em projetos interessantes também, ela se sente motivada ali, daqui a pouco ela tá sênior o suficiente para mentorar novas pessoas que estão entrando. E é assim que a gente quebra o ciclo vicioso para um ciclo virtuoso, porque agora, olha, eu entrei nessa empresa, eu vou ter muita gratidão por ela, pelo que ela fez por mim, então entram pessoas nela e eu quero que essas pessoas sintam isso também. Eu mesmo, recentemente, estou mentorando uma pessoa lá na carta e é fantástico, assim, é muito legal você ver como a pessoa gosta daquilo, sabe? Ela, poxa, ela vai, pergunta, ela tem alguém para ajudar ela e tudo mais. Então agora ela já tá, mesmo ela não sendo muito sênior nem nada, ela está mentorando uma outra pessoa que é ainda menos sênior, por exemplo, uma estagiária. Então é muito legal você ver esse ciclo vicioso entrando, sabe? Uma pessoa vai conseguindo mentorando outros, e isso faz com que a empresa, no fim das contas, é isso que faz a empresa escalar, eu acho, que é você ter uma cultura de evolução das pessoas, de formação de pessoas dentro dela, não só trazendo pessoas para dentro, é isso aí, e largando elas lá. Maravilha, maravilha. Eu queria saber se o pessoal tem dúvidas aí. Eu queria que quem tiver dúvidas mande no chat. A gente vai finalizar já já. E antes de finalizar, novamente eu queria agradecer aí a presença dos dois, Dani e Gabriel. Cara, muito bom papo. A gente vai deixar gravado isso aqui, vai só dar uma editadinha para tirar o começo lá, depois a gente libera para o pessoal assistir, né, para não ficar muito... Pô, 10 minutos o cara configurando ali, vai ficar feio para mim, né, cara? Porra. Mas faz parte, né? Só faltou apertar o botão. Só faltou apertar o botão. Eu falei, cara, parecia minha mãe, assim, que botão? Onde é que tá o botão? E aproveita, deixa para outra dica. Se for uma entrevista técnica e você for fazer no seu computador, por favor, deixe tudo configurado já antes. Tudo muito Eu bom, muito bom. não tenho números, mas assim, tanto de candidato que gastava 20 minutos tentando configurar e aí acabava a entrevista, ele estava ainda tentando rodar o ambiente dele. Então, assim, não façam isso. Aquela famosa, não tô te escutando. Não dá. Muito bom, né, cara? Cara, o Ernesto mandou ali, ó. Eu gostaria de perguntar para o Dani se ele poderia descrever um pouco como é o ambiente de trabalho para desenvolvedores. Ele falou um pouquinho disso, mas quer dar mais uma palhinha aí, Dani? Fala um pouquinho disso antes, tá? Legal. Cara, assim, acho que resumindo assim, basicamente a gente tenta ser uma empresa bem flexível, assim, com relação, né, a tecnologias, assim, a gente não tem, obviamente a gente tem uma stack ali que é o que a gente usa, o que a gente adotou até hoje, que a gente entendeu que faz sentido, mas a gente incentiva muito, assim, o aprendizado do time, então o time se desafiar, o time testar ali e tomar uma decisão, assim, e usar o que realmente é o ideal, né, para aquele projeto, para aquele desafio, né, que a gente tem. Então, falando um pouco, né, de dia a dia, assim, um pouco mais técnico, né, então os times têm muita autonomia para trabalhar, tá, quando eu digo autonomia, putz, é flexibilidade com horário, né, com relação ao processo de trabalho, a forma de trabalhar, o local de trabalho, enfim, a gente não tem um ambiente, assim, bem, digamos, autônomo e ágil, assim, né, com relação ao processo. Não sei se assim, tem algum ponto até mais específico, Ernesto, se você puder colocar no chat da sua dúvida.
sim, mas acho que é um pouco disso. A gente, enfim, basicamente está dividido por squads, então, dependendo do produto, a gente tem, por exemplo, hoje na loja virtual, a gente está com 8 squads indo para 14, hoje no nosso programa de fidelidade, a gente está com 6 squads, né, cada squad ali, a gente tem tanto front-end, back-end e QA, tá? A gente tem uma divisão, assim, de um time de front, um time de back-end, né, então o time trabalha junto, né, ali no desafio, né, que aquela squad tem, né, obviamente a gente tem toda uma colaboração das outras squads também no produto. A gente incentiva muito as iniciativas internas, por exemplo, a gente tem os nossos chapters, por exemplo, chapter de back-end, é quando toda a galera de back-end se reúne ali, para aprender alguma coisa, para discutir alguma coisa, então chapter de front-end, chapter de QA, então a gente incentiva isso muito na empresa, a gente faz também algumas lives, a gente faz mensal, a gente tem no nosso YouTube lá da Juntos também algumas lives gravadas aí que o time faz, então a gente, cara, assim, esse processo de aprendizado, mentoria também a gente tem no time, a gente está até criando um programa interno agora para formalizar, né, um programa de mentoria, então a gente tem incentivado bastante isso, sim, dentro da empresa, que eu acho que é importante, assim, ter muita relação com a cultura, assim, da empresa, né, e acho que um ponto também importante que eu acabei nem comentando, o nosso, né, a gente conseguiu fazer, assim, um modelo de trabalho na Juntos, onde, cara, assim, desde o estagiário, né, até o diretor da área, enfim, eles trabalham realmente juntos, assim, então, cara, numa reunião que a gente fala de squad, puta, o estagiário opina, puta, concordo ou não concordo com aquela priorização, concordo ou não concordo com a forma trabalha, sabe? A gente não é o que às vezes em muitas empresas, assim, uma área de tech como aquela área que presta serviço, né? Puta, o que eu tenho que fazer? Então, a gente realmente trabalha muito junto, né, com a unidade de negócio, com todas as áreas da empresa, para discutir ali, tomar a decisão do que a gente entende que precisa ser feito, né, a prioridade, como e etc. Né? Então, acho que é um pouco aí do nosso dia a dia na Juntos. Show de bola. Eu queria complementar aí, como eu trabalhei um tempo aí, acho que foi um ano, né? Chegou a fechar um ano na Juntos. E, cara, é um ambiente sensacional, desde o começo sempre foi. E não puxando sardinha aqui porque é patrocinador do curso, mas realmente, cara, a gente tá com vaga, tá, Bruno? Dá pra você tocar os dois. Dá? Tu acha que dá? Né? Dá não, cara. A gente vai investir bastante na Codarme, a gente vai criar bastante coisa junto aí. Show de bola. Mas assim, cara, era um ambiente realmente desafiador, tinha muito desafio. A galera se ajuda demais. Não sei se ainda tá tendo, mas acho que sim, né? Os meetups internos, né? Tem. Cara, geralmente a galera qualquer um podia botar um tema lá, eu quero falar sobre alguma coisa. Inclusive tem um vídeo no canal da Codarme, que foi uma talk que eu dei nesses meetups dentro da Juntos, né? Então, foi sobre a pirâmide de estado. Cara, sensacional, a galera abre realmente as portas e as janelas para quem quiser falar, trocar ideia, se desenvolver. E, cara, é sensacional mesmo. O Marcelo perguntou aqui quais são os assuntos que vão ser abordados no curso, o básico do Python, intermediário, como será? Manda, Gabriel. Beleza, ótima pergunta. Inclusive no próprio site da Codarme a gente tem uma grade, se você quiser depois botar o link aí, Bruno, para o pessoal ver. A grade tá, a gente colocou. Como é que eu boto o link aqui, cara? Boa pergunta também. Eu vou botar no comentário aqui, ó. Codarme. Pode ser, joga o link aí. Mas não, a gente vai do básico até intermediário e algumas partes avançadas, mas não de Python só em si, porque o foco muito do curso é a gente meio que dar uma visão geral de todo o processo de desenvolvimento, como eu falei. A gente então vai ver os fundamentos da linguagem, vai entender toda a questão de funções, classes, orientação a objeto, módulos, por aí vai. E depois a gente entra, entendendo os fundamentos, a gente vai entrar um pouco mais na parte de web, tanto o que é o protocolo HTTP, que é o que a gente mais usa, como a gente faz uma API HTTP. A gente começa, por exemplo, utilizando só a biblioteca padrão do Python para fazer um server HTTP simplesinho. Aí depois a gente começa a entender quais são os problemas que isso tem e por que a gente, então, utiliza frameworks para auxiliar em alguns problemas. E a gente vai ver frameworks como Flask, e principalmente o Django depois. E então a gente vai entender mais sobre, principalmente voltado para o que a gente chama de back-end, que é o desenvolvimento de APIs e principalmente REST APIs, né? Então a gente, mais uma vez, vai ter que entender um pouco o conceito de REST, o que é, por que a gente utiliza isso. E tendo toda essa parte, ao longo disso a gente vai desenvolvendo um projeto ali mesmo, aprendendo cada vez mais sobre isso que eu comentei. E, de novo, a gente vai entrar no que eu chamo de técnicas avançadas, porque é que normalmente cursos de linguagem não vão ensinar, que vai ser justamente sobre como escrever testes unitários, por que a gente escreve testes, o que isso muda, como a gente faz deploy de aplicação, a gente vai ter aula sobre Docker, por exemplo, como utilizar
Docker para garantir que o nosso deploy funciona da mesma maneira em todos os ambientes. E, nossa, acho que tem mais coisa que eu posso estar esquecendo. Processamento assíncrono de tarefas, por exemplo, você quer gerar um relatório. Como que você faz para esse relatório leva muito tempo para ser gerado? Você vai deixar lá o seu cliente esperando vendo a página carregar, ou você vai colocar isso no que a gente chama de, por exemplo, um broker, uma fila assíncrona para gerar esse relatório? Então, assim, tô soltando termos aqui, né, o que a gente chama de buzzwords, só para mostrar que a gente vai tanto do básico de fundamentos até chegar nesses tópicos um pouco mais avançados, que em geral vão te preparar para você, ok, olha, eu sei desenvolver aqui uma API, entendo alguns conceitos de caching, autenticação e outras coisas, e aí, a partir daí, o crescimento é com você fazendo projetos, utilizando todo esse ferramental que você vai aprender com a gente para desenvolver seus próprios projetos, ou quem sabe desenvolver projetos lá na Juntos, você tendo todos esses fundamentos já bem entendidos. Espero que tenha explicado. Até respondendo a pergunta do Marcelo aqui no chat, cara, sim, tá? Toda a ementa ali que foi desenhada é muito similar até o que a gente usa na Juntos, então Docker, tudo que o Gabriel trouxe. Então, com certeza, sendo bem no curso, vai estar totalmente preparado para participar de um processo. Ainda mais depois das dicas do Gabriel da entrevista aqui, que eu já vou ter uma reunião com todo o time para preparar a galera. Vou te passar a pauta. Inclusive, deixa eu até complementar, Dani. O curso ele foi pensado em parceria com a Juntos, né? Ele tem muita coisa do que a Juntos tem lá, mas ele também é bem focado em fundamentos e no mercado em geral. Então, o cara que fizer o curso ele vai ter o conhecimento necessário para entrar no mercado. Melhor na Juntos, porque a gente vai falar de Django, apesar de Django ser um framework que é um dos mais utilizados aí no Python, né? Mas é o que a Juntos usa. Então, a gente fez esse paralelo aí também para ajustar o pessoal para Juntos também. O Ernesto falou aqui, estava respondendo a Ayrton, né? Eu ainda estou entrando no mercado e gostaria de ter uma boa sensação no meu primeiro emprego. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Eu já passei por, uma dezena de empresas e eu posso garantir para vocês que a Juntos é uma das poucas empresas boas de trabalhar realmente no Brasil. A gente não tem tantas empresas com a mentalidade de cuidado e cultura que a Juntos tem no ambiente de tecnologia. Então, não é fácil achar uma empresa assim, tá? Realmente é raro. E até por isso que a gente aceitou essa parceria, né, com a Juntos, porque a gente acredita muito no que a Juntos está fazendo lá. Quem entrar lá vai realmente crescer muito no conhecimento e na carreira, tá? Deixa eu achar outra pergunta aqui. Cara, a galera desandou a falar aqui, eu me perdi, cara. Eu acho que só um complemento aqui, Bruno, que acho que é legal. Deem sempre uma olhada também, acho que no Glassdoor. Não sei até nos Estados Unidos como que tá, mas acho que aqui no Brasil é muito forte. Acho que lá você consegue bons feedbacks, né, sobre a empresa, né, que você está indo trabalhar. Acho que uma coisa que é muito legal, uma vez eu estava entrevistando uma pessoa e ela falou assim, eu vi no Glassdoor esse comentário e esse comentário, né, assim, obviamente eram questões, entre aspas, a melhorar da empresa, que foi muito legal, assim, que eu falei, cara, olha só, a pessoa foi no Glassdoor, ela entendeu, ela viu os comentários e quis saber, né, qual que era a minha visão sobre aqueles comentários, sabe? Então, fica uma dica também que eu acho que é muito importante, sempre, além de pesquisar o que aquela empresa faz, porque no final ali você está ouvindo a opinião dos funcionários, e como muita gente coloca como anônimo e tal, ela, né, pode dar realmente a opinião sincera dela, sem ter nenhum problema. Então, acho que é muito legal vocês olharem também, se quiserem, dê uma olhadinha no Glassdoor da Juntos lá, que a gente tem também bons feedbacks, assim, acho que vocês entenderem um pouco do nosso dia a dia. E essa questão de melhoria, né, contínua aí, às vezes tem um comentário a melhorar, como o Dani falou, e uma coisa que o Dani fazia, eu acho que foi, não sei se foi o Dani que trouxe essa ideia lá para Juntos, acredito que sim, mas uma coisa que ele fazia que eu acabei implementando em outras empresas depois que eu fui depois, que era aquela, eu não lembro o nome, Dani, que tu abria lá o Trello e todo mundo dava opinião e botava coisa a melhorar. Cara, aquilo lá é sensacional. A retrospectiva? É retro? Tu chama de retro? A gente faz a retro. Cara, a gente faz até hoje. Agora a gente faz com quase 150 pessoas a dinâmica. Tá assim. maluco, A gente adaptou a dinâmica. Cara, mas é muito legal, porque no final, né? Como a gente opera realmente, assim, squads muito autônomos, assim, então, cara, é basicamente o único momento que a gente reúne todo o time de tech para falar de problemas amplos, assim, sabe? Falar, cara, às vezes até, sei lá, a pessoa fala, sei lá, indiquei uma pessoa e ela
sei lá, se perdeu no processo, ou, sei lá, falar de um benefício, ou falar de alguma coisa específica também da squad dela e tal. Cara, aquilo realmente faz muita diferença, assim, sabe, pra gente. A gente aprende muito, assim, a gente aprende muito, mas o que eu vejo, assim, em muitas empresas, às vezes, é que por exemplo, fazem a retrospectiva e nada acontece, né? Tipo, Nada legal, acontece. obrigado pelos feedbacks, e morreu, assim. Cara, uma coisa que a gente sempre faz é, a gente realmente cria ali o nosso backlog da retro, e a gente sempre traz feedback sobre aqueles pontos. Que seja, cara, isso não tem solução, a gente não vai resolver, a gente entende que não faz sentido, sabe? Mas acho que trazer esse feedback, assim, pra mim, além de todo o aprendizado ali, né, da gente e as pessoas sentirem abertura, né, para trazer a opinião delas, né, e principalmente ali quando a gente reúne o time de tech, né, para falar muito de tecnologia e não tanto do dia a dia que ela está inserida da squad, acho que é muito importante, mas mais do que isso é realmente, né, toda a liderança atuar em cima daquilo e dar uma resposta sobre aquilo, sabe? Show de bola, show de bola. Deixa eu só responder o Doni, que perguntou lá se a live vai ficar gravada. Ela vai sim, tá? A gente só vai tirar o começo lá, que eu passei uns 10 minutos passando vergonha aqui. Aí depois a gente solta ela no YouTube aí em breve, tá? Pode falar que a culpa foi minha, vai. O Dani me fez mudar do Instagram pro YouTube na última hora, mas faz parte, né? A gente tá aqui para resolver as paradas. Como dizem, né? O desenvolvedor eu não escrevo código, eu resolvo problema. Então é um problema eu tenho que resolver, né, cara? Deixa eu ver se tem mais alguma. Cara, eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que o Will vai ficar puto. O careca falou: ó, pensando em iniciantes, Python é uma linguagem espetacular para aprender a programar e ser produtivo, principalmente dado uma mentoria para ajustar a caminhada. Ansioso por esse curso da Codar. Will, tu poderia entrar no nosso Discord e ajudar a mentorar a galera. Eu vou fazer o convite em público, porque daí não tem como recusar, né? Poderia entrar lá e ajudar a mentorar essa galera, hein? Olha só que top, hein? Poxa. Cara, eu vou falar uma coisa. Na verdade, acho que o Will com certeza vai topar e a gente pode convidar mais pessoas do time, tá? Até para comentar, quando a gente fez o programa do Constru delas, cara, várias pessoas do time aqui ficaram realmente como mentoras de todos os alunos durante todo o curso, assim. Então, dúvidas, às vezes alguma coisa que precisava de ajuda, né? Até o que que foi isso? Acho que muito legal, assim. Acho que além de ajudar, é muito bom porque as pessoas estão fazendo o curso, né? Acabam conhecendo bastante da própria cultura da Junto, sabe? Puta, olha que legal que é trabalhar lá, pô, os caras trabalham desse jeito, os caras fazem desse jeito, eles pensam desse jeito, assim, então acaba que a pessoa já meio que participa do processo ali, sabe, durante todo esse curso, assim, então, Bruno, cara, o Will já tá, com certeza ele vai aceitar, tá? Se quiser Botei até, na fogueira convida, aqui. convida ele para entrar aqui na live e fala, cara, vem aqui, fala o seu sim, mas, Cadê? cara, a gente Já... pode, inclusive, chamar mais pessoas, tá, cara? Com certeza o time vai adorar participar Show de bola, e show de bola. poder mentorar a galera também, enfim, ajudar. Galera, que oportunidade, hein? Que oportunidade. Sensacional. Se eu tivesse uma oportunidade dessa no começo da minha carreira, hoje eu tava rico. Ó, o Marcelo Oliveira perguntou ali, ó, eu já tenho mais de 30 anos e estou buscando provavelmente mudar de carreira, né? Para desenvolvimento. Passei por uma entrevista e quando eu falo a minha idade, a expressão às vezes muda. O que tu acha aí, Dani, de idade? Cara, obviamente eu acho que, putz, acho que infelizmente no mercado, né, às vezes acaba tendo esse tabu, né, de questão de idade. Mas eu acredito muito que mudou, assim, né? A gente já tem, inclusive, alguns programas, se eu não me engano, acho que a Magalu, né, fez um programa focado, acho que para as pessoas, acho que acima de 40 anos, né, entrarem na área de tecnologia. Não lembro agora se foi a Magalu, mas se eu não me engano foi. Então, assim, de verdade, eu acho que isso mudou muito, tá? Eu super apoio, inclusive a gente tem algumas pessoas, cara, depois é que eu não tenho aqui, até se o Will estiver na live, se puder mandar, mas a gente tem até um Old Dog, o nosso amigo Ricardo Baltazar, a gente tem um relato até de uma pessoa do nosso time que tem, se eu não me engano, acho que ele está próximo de 40, ou entre 30 e 40, que mudou de carreira também e está lá hoje na Juntos, indo super bem, que também, assim, passou exatamente por isso, assim, cara, acho que, enfim, não tem muito essa questão de idade. Eu vou te falar até porque, cara, de verdade a gente nem pergunta, tá? Acho que eu nunca perguntei a idade de uma pessoa numa entrevista, até porque, enfim, acho que no LinkedIn nem tem, as pessoas, cara, né, acho que nem mandam mais no currículo isso.
Então, de verdade, obviamente, acho que no mercado, principalmente quando talvez a gente fale de empresas mais tradicionais, pode ser que realmente, né, ainda seja um tabu, mas, assim, acho que não só na Juntos, eu acho que essas empresas aí que mais tech, startups e tal, eu tendo a acreditar que mudou bastante, assim, que não é mais assim, um ponto, entre aspas, negativo, não. E falando um pouco disso, um dos vídeos mais famosos que eu fiz era inclusive sobre escrever currículo, né, pra mandar pra empresa. E, se eu não me engano, se eu não comentei no vídeo, eu comentei alguém perguntando no Instagram justamente sobre idade. Eu falei, cara, não coloca, vocês não colocam idade. E, sinceramente, assim, se a empresa pergunta a sua idade pra alguma vaga que a idade não faz diferença nenhuma, assim, não sei, se você talvez trabalhar carregando alguma coisa de construção, você tem 78 anos, talvez a empresa fique preocupada em te contratar, mas pra desenvolvedor não é pra fazer diferença. Cara, sinceramente, que bom que a empresa não te contratou, porque é aquilo que eu falei, se a porta de entrada dela é preconceituosa assim, imagina lá dentro, sabe? Mas se Exato. a cara dela, que é o recrutamento dela é assim, imagina lá dentro. Então, sinceramente, assim, eu acho que eu falo, talvez eu tenha comentado idade nas minhas entrevistas, mas felizmente nunca foi um problema. Mas se a empresa pergunta, já é o que a gente chama de red flag, já é opa, tem uma coisa estranha aí, tipo assim, por que estão querendo saber a sua idade para uma vaga de desenvolvedor, né? E idade realmente não importa, né? Eu até gosto de pessoas mais velhas, quando vem uma pessoa mais velha, porque provavelmente ela vem de outra carreira e essa outra bagagem ajuda demais. Até eu falei isso na live de segunda-feira, eu acho, que eu fiz no Instagram, ter outros conhecimentos ajuda a fazer analogia e isso ajuda a resolver problema, né? Até tem um livro que eu gosto muito, que eu li, um dos melhores livros que eu já li, chama Por que Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas? E ele fala justamente dessa possibilidade de fazer analogia. O cara que consegue fazer analogia com outros cenários, outras áreas, consegue tirar bastante proveito disso também. Então, cara, até só complementando, a gente, esses dias eu publiquei no Instagram também um senhor de 63 anos que conseguiu a sua primeira vaga como júnior. Cara, sensacional isso, sensacional. Então, idade realmente não significa nada. E Marcelo, se você quiser até me adiciona no LinkedIn que eu te posso colocar em contato até com uma pessoa aqui do nosso time que passou por isso, né? Acho que é legal, enfim, ele pode até te dar umas dicas aí, contar um pouco da história dele, enfim, como que ele mudou, né, a carreira já, né? Com certeza com mais de 30 anos, como que ele entrou na Juntos, como foi e tal. Te contar até contar a experiência dele na Juntos, né? Se alguém questionou a idade dele aí. Show de bola. Cara, a gente já está passando de uma hora e meia, né? Tirando meus 10 minutos de configuração, de uma hora e meia de live. Então, eu queria agradecer aí novamente, Dani, pelo tempo. Gabriel aí por estar preparando um conteúdo sensacional. Inclusive, eu vi que alguém perguntou antes as redes, né, dos dois. O Dani não, eu acho que só no LinkedIn, né, Dani? Só tem conteúdo no LinkedIn, né? E o Gabriel, cara, o Gabriel tem Instagram também. Volta e meia, agora ele está fazendo conteúdo para a Codarme também, então a gente está fazendo umas parcerias ali bacana. Só procurar lá na Codarme, no feed da Codarme, um conteúdo de Python que vai estar ele linkado lá, então você consegue também seguir o Gabriel. E eu queria finalizar pedindo para que cada um desse aí uma palavra final aí, ou um incentivo, ou uma dica final aí para o pessoal que vai fazer o curso. Vai, Gabriel. Vou lá então. Que bom que você falou, porque eu queria falar algumas coisas justamente sobre o curso. Não é nem puxando sardinha, mas mais uma vez, acho que o mais bacana é justamente até o ponto que o Dani falou da mentoria, que a gente vai tá, assim, é um negócio que eu sou apaixonado por ajudar a pessoa, resolver problema, tudo mais, eu falei, né, lá na carta mesmo, eu tô mentorando uma pessoa e tem sido sensacional. Tô gostando muito, porque eu vejo muita coisa que eu não sabia direito, eu tenho que aprender para ensinar para aquela pessoa. Então, e sobre o curso, é um pouco de incentivo, mas é uma frase que eu brinco falando de vez em quando, que assim, eu não vou te ensinar a programar, não adianta você achar que você vai sentar, vai assistir meus vídeos e pronto, aprendi a programar e é isso. O curso está aí justamente como mais um guia para você. A gente tá meio que, olha, é esse o conteúdo aqui que a gente considera importante, mas você também precisa, tipo, ir atrás, e eu não digo só ir atrás na internet, pesquisar coisa, fazer exercício, com certeza, mas vai atrás da gente também, entendeu? Tem a nossa comunidade no Discord lá, é sensacional, você pode chegar lá, pergunta, tira dúvida, eu tendo tempo, eu posso sentar com você, a gente faz o que a gente chama de pair programming, a gente vai sentar junto, vai programar ali para tentar resolver um problema. O Dani,
e o pessoal da Juntos também entrando como mentores. Eu acredito que todo mundo gosta também, a maioria das pessoas gostam de fazer isso. Eu acho que, por tudo que o Dani descreveu da Juntos, parece ser muito fit cultural também, essa mentalidade de ajudar outras pessoas a crescerem também. Então, acho que o foco, assim, do nosso curso é isso, é você entender que é sua responsabilidade você aprender a programar e a gente tá lá para te ajudar. A gente tá só para, tipo, a gente é um guia, assim, tudo que você conseguir ali é mérito seu, do seu esforço, e a gente tá só para te ajudar a seguir isso. Não adianta você, vou só aqui assistir e pronto, e tô preparado, assim. Não, não vai estar, entendeu? Eu não conheço nenhum curso online que vai te preparar para programar só você assistindo ele. E, inclusive, acho que o nosso diferencial é justamente essa questão da gente estar com um número restrito de vagas para a gente conseguir dar o suporte para vocês, conseguir fazer a mentoria para vocês. E então, foca nisso. Perguntar, tirar dúvidas, corre atrás. E falei da Discord também. Eu acho que, a princípio, essas são minhas palavras de incentivo. É, basicamente, corra atrás do que você quer aprender e de como você quer aprender. E a gente está lá para te ajudar. Só complementando o Discord, o pessoal acaba não usando muito, né? Não tirando proveito. E, cara, comunidade é uma das paradas que mais faz a pessoa evoluir, né? Como a gente estava falando lá, pô, trabalhar junto com pessoas que têm conhecimento e podem te guiar, a comunidade é isso. Então, aproveitem a comunidade, a oportunidade que vocês têm aí de ter mentores aí com conhecimento, com experiência. Aproveitem isso, não deixe essa oportunidade passar. Senta o dedo lá no teclado no Discord, pede ajuda mesmo, sem vergonha. E é isso, cara. É isso aí. Vai, Dani. E desculpa, só complementando o complemento, Dani, perdão, porque mais uma coisa que eu lembrei, que a gente falou do processo de contratação, que é algo vivo, que a gente vai mudando conforme a gente vê, a ideia do nosso curso é a mesma coisa, assim, se a gente vê que, olha, tem muita gente com uma certa dificuldade, a gente precisa aprofundar mais uma coisa, o pessoal quer entender um pouco mais de algoritmo, quer entender um pouco mais de questão de entrevista, quer entender um pouco mais, não sei, de estrutura de dados aqui, a nossa ideia é justamente, as aulas ao vivo vão ser para cobrir esses gaps que a gente encontrar, então tudo que você perguntar, o tempo que a gente gastar, tudo que você vê, olha, isso aqui não ficou muito claro para mim, pergunta, tira dúvida. A gente possivelmente vai fazer aula ao vivo sobre esses tópicos, então é isso. Só lembrando, o nosso curso a ideia é que ele seja algo vivo, que a gente vai mudando conforme a gente vê a recepção de vocês também. É isso. Boa, acho que vocês já falaram tudo, acho que só dizer realmente, assim, se dediquem, aproveitem, a galera aí realmente é muito fera, e o que vocês precisarem de apoio, né, também da Juntos aí, cara, tamo junto, teremos algumas pessoas aí da Juntos que vão participar também do curso, se eu conseguir um tempinho eu também vou fazer, tá, Gabriel? Vou aparecer nas aulas lá. Eu acho que é isso, gente, aproveitem, né, acho que é uma super oportunidade, não falando só da Juntos, né, eu acho que, assim, o conteúdo do curso, né, acho que, cara, tá incrível, acho que, sim, vai preparar muito qualquer pessoa, assim, para o mercado, tá sendo na Juntos ou não sendo na Juntos, né, acho importante realmente vocês saírem ali bem qualificados, né, para, enfim, para entrar aí no mercado e para qualquer posição, assim, né? Eu acho que não só para entrar, talvez até pessoas que já estão no mercado aí, que querem aprender, né, também outra linguagem, pessoas principalmente que trabalham às vezes em empresas ou stacks um pouco mais tradicionais, assim, cara, puta, você vai mudar totalmente a chave, assim, sabe? Então acho que é isso, aproveitem, contem conosco que vai ser incrível. Maravilha, show de bola. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês novamente. A gente vai encerrando por aqui. Eu vou continuar no Instagram, vou dar uma palavrinha pro pessoal aqui no Instagram, então quem quiser vai lá. E é isso aí, muito obrigado e a gente se vê no curso de Python, dia 7. Show de bola. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, Obrigado, galera. Bruno. Boa Valeu, noite. Valeu, pessoal. Gabriel. Boa noite. Ansioso para ver vocês Abraço. lá. Valeu.